Boa noite, concurseiros! Estamos ao vivo aqui no estúdio do Aprova Concursos, em Curitiba, para mais uma edição do Tira Dúvidas do INSS. Estão autorizadas 800 vagas para técnico do Seguro Social e o edital deve ser publicado até dezembro. E se você perdeu o Tira Dúvidas de Direito Previdenciário com a professora Melissa Fomon, não se preocupe, o vídeo continua disponível em nosso canal do YouTube. Hoje, o tema do programa é Noções de Informática e o nosso convidado é o professor Ricardo Beck. Lembrando que ainda dá tempo de enviar a sua dúvida para o e-mail imprensa@aprovaconcursos.com.br. Anotou? Seja bem-vindo, professor Ricardo. Obrigado, Tati. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Professor, antes de começar a responder as dúvidas dos alunos, você poderia nos contar um pouquinho da sua experiência com concursos públicos? Claro, Tati. Bem, basicamente, esse ano eu faço 15 anos já nessa estrada, só preparando para provas de concurso público. Já trabalhei durante um bom tempo já também preparando provas. Agora não faço mais isso, só cuido da elaboração, no caso, das aulas e da preparação para os concursos, Tati. Professor, e qual a importância da disciplina de informática para este concurso do INSS? Veja, a disciplina de informática, ela acaba sendo decisiva. Por quê? Muitas pessoas, elas não entendem como é que a informática ela pode aparecer no concurso. Tem muitos aventureiros, principalmente nesse tipo de concurso do INSS. As pessoas resolvem assim, eu vou lá fazer a prova por fazer. Informática eu sei, eu uso no dia a dia. Mas, na verdade, os detalhes mais impossíveis que você possa imaginar podem aparecer na prova. Professor, então uma das dúvidas mais recorrentes é sobre a banca organizadora. Veja só, nós recebemos mensagens da Aline Martins, do Alcenir Negri, do André de Oliveira, do Hugo Rios, da Jurema e de tantos outros candidatos, professor. Eles querem saber qual a melhor forma de estudar informática considerando o perfil da banca CESP. Vamos lá. Bem, a primeira coisa que você tem que compreender é o seguinte. Um concurso público, ele depende de 3 fatores básicos. Você, no dia da prova, claro, o conteúdo e a banca. Não adianta você fazer qualquer questão. Então, a primeira dica para estudar para o CESP é fazer questões do CESP. Até pelo estilo bem peculiar da banca, onde você tem que marcar certo ou errado. E uma certa ou uma que você erra acaba anulando uma certa. As provas do CESP, elas são extremamente interpretativas. Então, não tem como você ficar só lendo o conteúdo sem fazer questões. Precisa todo dia fazer o máximo de questões e tá antenado aí nos últimos detalhes, nas últimas novidades na área de informática, porque o CESP gosta disso. Sempre se atualizar, Sempre. Né? Mas uma outra dúvida que é bastante recorrente, professor, é quanto aos sistemas operacionais, o Windows e o Linux. Veja só, o professor pode ressaltar as importâncias, ou qual a importância desses sistemas. Quem pergunta é o Emerson Brito, a Juliana Murad, o Leonardo Monteiro, a Renata Moreira, o Thiago Marques, a Keila de Jesus, a Suzana Silveira, entre outros. Você que mandou as dúvidas para a gente é muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Então, professor, o que o professor pode ressaltar de importante sobre esses temas? Vamos lá, Tati. Esse assunto ele é decisivo. Por que ele é decisivo? O que acontece é que quem faz questões velhas tem versões velhas do sistema operacional. Aí você vai lá e comprou um material que tem questões respondidas até 2011. Só para fogueira, não serve para mais nada. O que você tem que fazer são as últimas questões. E o que você percebe? Que houve uma mudança gritante na banca CESP. Eles não cobravam Linux, sabia disso? Se cobrassem, cobravam algo assim. O Linux é um software livre, era o mais difícil que eles podiam alcançar. Já o Windows, a outra plataforma, o outro sistema operacional, o que eles faziam? Imagens, detalhes. Mudou tudo. Hoje o Linux ele é cheio de detalhes, principalmente no tocante aos comandos que você usa em linha de comando. Bem complexos mesmo. Quem olha e nunca estudou Linux e olha as questões, tem realmente muita dificuldade, mas não é difícil não. Se estudar certo, vai dar tudo certo. E sobre o Windows, sempre pegar as últimas versões. 8.1, versão 8, já saber os detalhes da versão 10, porque o CESP tem essa mania de fazer questões super atualizadas sobre esses sistemas operacionais, Tati. Para a gente complementar esse assunto, professor Ricardo, a Wanda, a Selma, a Eline, o Fernando de Souza, eles querem saber, também o Francisco Setúbal, eles querem saber um pouquinho mais do Microsoft Office e do LibreOffice.
O que você destaca sobre cada um desses softwares, Ricardo? Tá. O que é interessante saber é o seguinte, sempre em um edital do CESP, você vai encontrar então o Office ou o LibreOffice, mas no edital do CESP, sabe como que ele chama? De BR Office. O BR Office ele acabou sendo descontinuado, vou dizer assim para você. E você tem duas vertentes, o LibreOffice e o OpenOffice. Se você pegar as últimas provas do CESP, ele gosta mais de cobrar o OpenOffice, você sabia disso? E há diferença nisso, sabia, Tati? Tem diferença entre as versões dos programas. Então a minha grande dica é instale o OpenOffice para trabalhar. Por mais que você fale LibreOffice, instale o OpenOffice. E as questões do Office, Word, Excel e PowerPoint, o que eles mais gostam? Dos novos recursos. Vou te dar um exemplo rápido. No Excel 2013, que é a última versão, 2016 é a última versão, mas para o concurso, 2013. Eles gostam de cobrar, por exemplo, preenchimento relâmpago. Algo que surge na versão 2013 do Excel. Fica antenado nesses últimos detalhes, porque é isso que eles cobram. Para quem começou a assistir a transmissão agora, nós estamos ao vivo com o professor Ricardo Beck para responder dúvidas da disciplina de informática. Participe enviando a sua dúvida. Bom, diversos alunos como Luiz Fernando, a Janaína Vieira, o Alan de Souza, a Roseli, têm dúvidas sobre o Excel, professor. Como a banca CESP costuma abordar o assunto Excel? Vamos lá, Tati. Olha só, o Excel ele acaba sendo um software que é o calcanhar de Aquiles do concurseiro. Mas o bom é que no CESP, esse drama pelos cálculos, que alguns alunos trazem até mesmo da matemática, está destacado. Ou descartado, não destacado, descartado. Por quê? Porque o CESP não tem a mania de cobrar cálculos. Ele pode cobrar, por favor. Tudo pode ser cobrado, mas estatisticamente falando, ele gosta mais das ferramentas, dos recursos. O cálculo em si, muito difícil. Pode cair? Pode, mas eu fosse você, estudaria mais os elementos, as ferramentas. Aproveitando que a gente está falando, professor, do Excel, o Carlos Eduardo, ele gostaria de saber a diferença entre a função máximo e a função maior. Olha só, Carlos, como eu falei antes, eu acabei de falar que é difícil cair funções. Mesmo assim, você tem que entender que podem cair. E as funções máximo e maior são as funções da moda, eu digo. Sabe por que função da moda? Elas vivem caindo em tudo que é concurso. Eu vou resumir para você tanto a função mínimo e menor, que são os pares de máximo e maior. A função máximo apresenta o maior valor do intervalo que você definiu. Ponto. O maior valor. Se todos os valores são iguais, o valor apresentado será aquele, o maior valor. Agora, a função, isso é função máxima. A função maior, lembre-se do seguinte macete, é a posição na corrida. Como assim? Eu tenho lá 4 corredores, eu tenho 4 pessoas, do maior para o menor. Quem foi o terceiro lugar? Você vai pegar a posição, não é o maior valor, é a posição na corrida. Então você vai colocar a sintaxe da função maior, o intervalo que você quer e há um ponto e vírgula e diz qual posição? 2, 3, 4, a posição na corrida. O Fábio Carvalho, ele diz que tem dificuldades para estudar as teclas de atalho, professor. Como identificar as teclas mais importantes? Vamos lá então, Fábio. Olha só, realmente, teclas de atalho podem cair e o CESP, ele é traiçoeiro nessa hora. Eventualmente, ele pode cobrar aquela tecla de atalho mais complexa, mais pesada de você. A minha dica é simples. Quer a dica básica em 10 segundos para você saber todas as teclas de atalho do OpenOffice, que é do LibreOffice, BR Office? Tendem ao inglês. Salvar em inglês, save, Ctrl S. Novo em inglês, new, Ctrl N. Abrir em inglês, O, open, Ctrl O. E assim por diante. Já no Office, não. Faça uma analogia, tem várias. Documento novo, Ctrl ovo. Você sabe que tudo que é novo vem do ovo, não é? Então, Ctrl ovo, documento novo. Ricardo, isso é ridículo. Não é ridículo, é uma forma de você decorar, de você entender. Analogia. Forma de memorizar. Sempre bom, né, professor? Sempre, Tati, sempre. Ainda mais nessas horas que a gente está nervoso. E tem muita tecla. E tem muita tecla, muita informação. Exatamente. Vale a pena ficar atento a essas dicas. Professor, os temas segurança da informação, proxy, firewall, vírus foram bastante citados nas dúvidas dos nossos concurseiros, dos nossos estudantes. Esses assuntos realmente merecem especial atenção, professor? O que você acha? Veja, Tati, se você pegar proporcionalmente uma prova do CESP, você acaba tendo 80% da prova focado em internet e segurança.
Você tá louco? É bastante coisa mesmo, tá? É uma coisa de gente louca. E o que eles gostam de cobrar? Palavras, termos e expressões mais complexas. Aquela parte de segurança com vírus, worm, cavalo de Troia, eles adoram cobrar. Então, a preocupação é qual? A máxima preocupação. Porque é isso que vai fazer você passar. Muitos sabem de Windows, Linux, agora essa parte de segurança é onde você deve focar hoje e pesquisar ao máximo. Professora Cristiane Moraes enviou uma dúvida específica sobre o firewall. Ela diz que no último concurso para o TCU, organizado pela CESP justamente, teve uma questão polêmica, que dizia o seguinte, vou ler ao pé da letra. Por favor. O firewall é capaz de proteger o computador tanto de ataques de crackers quanto de ataques de vírus. A banca deu a resposta como certa. O professor poderia esclarecer melhor essa questão? Olha, Tati, você não tem noção da quantidade de e-mails que eu recebi com esse item, com essa questão. Cristiane, eu concordo com você, assim como o resto da nação. Há um problema sério de interpretação. Eu concordo, eu não acredito que a questão também esteja errada. Apesar do gabarito oficial da banca dizer verdadeiro, eu não concordo. Existe uma descrição dos manuais mais, digamos assim, de maior renome, e até mesmo o próprio manual dos programas, como o próprio Windows, que diz que a função do firewall ele é filtrar os pacotes que entram na rede, proteger de ataques externos, certo? Mas ele diz também, nesses tutoriais, proteger contra ataques de hackers e ações de softwares mal intencionados. O firewall não tem como verificar o vírus. Mas vamos supor, o teu computador, uma das máquinas, foi infectada da tua rede por um worm, e esse worm quer explorar uma situação de segurança do firewall. O firewall vai perceber e, opa, aqui não. Então ele está agindo contra aquele software malicioso, mas ninguém disse que é na entrada. O firewall é como se fosse a aduana de um país. Quando você entra no país, vamos supor, a Receita Federal, ela quer saber o que você trouxe na mala. Agora, se você está gripado, ninguém quer saber. O vírus é isso. Para isso existem anti-malwares, no caso, os antivírus. Perfeito, professora Sueli de Souza e a Rosélia Dias querem saber como o tema protocolos é abordado nas questões da banca CESP. Vamos lá. O protocolo é normalmente aquilo que o CESP gosta de cobrar nesse detalhe dos nomes, das decorebas. Quando você acaba observando o termo protocolo, ele é o quê? Ele é um conjunto de regras que determina alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para você. Se nós pensarmos do lado do direito, não tem uma sigla que fala CDC, Código de Defesa do Consumidor? Não há outra que fala ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Siglas que determinam normas para determinada situação ou nicho, certo? Os protocolos em informática, mesma coisa. Qual é o protocolo que eu uso para mandar e-mail? SMTP. Qual é o protocolo que eu uso para transferir arquivos na internet? FTP. Como que a banca cobra isso? A banca acaba cobrando os significados, mas no sentido de para que é que serve. Não vão falar termos em inglês, Tati, não é isso que eles vão fazer. Não é o intuito dessa banca, mas sim a aplicação. Para que é que serve esse protocolo, afinal de contas? Então, entendemos, professor, mas vamos falar um pouquinho mais, porque tem muitos assuntos. Lembrando que você ainda pode mandar para a gente a sua dúvida através do nosso e-mail. Participe. Professor Ricardo, a Sueli de Souza, não, essa eu já falei do protocolo. Agora é o Wellington Milão, que questiona o seguinte: o que o armazenamento na nuvem? O que isso significa? Esse assunto tem chance de cair, professor? Nuvem? Muita chance. Sabe por quê, Tati? Hoje em dia, o que acontece? Tudo está voltado, falando de internet, para a nuvem. Para aquela tal de computação em nuvem. Cloud Computing, é o nome em inglês, calma. O que acontece? Dessa nuvem, o que é importante para a prova? Já que você me perguntou, eu vou te dizer o que é importante para a prova para resolver. A nuvem é a união de diversos computadores que provém um serviço para o usuário final. Pense numa nuvem de gafanhotos. Vários gafanhotos juntos, formam até, parece ter uma forma, né? E o que acontece? Você não paga mais para usar eternamente. Você comprou um software, pagou a licença, pode usar o quanto tempo quiser no teu computador. Na nuvem, você usa tudo como se fosse um serviço. As a Service. Então você vai ver muito essa sigla, AAS. SaaS, um software como um serviço. Você paga por mês e usa esse serviço. Entre os serviços adotados pela nuvem, você vai encontrar também o armazenamento,
que chamamos de Cloud Storage. Então, a nuvem pode cobrar sobre essas aplicações, como um serviço, ela pode cobrar também sobre o armazenamento. Lembre-se, o armazenamento em nuvem da Microsoft é denominado OneDrive. Faz questões velhas, vai enxergar como SkyDrive, e não é mais esse nome, é o OneDrive. Lembrando sempre, então, professor, estar atualizado nas questões, treinar com questões novas. Acho que esse é um ponto fundamental de ressaltar. Fundamental da pessoa que quer passar. Não adianta fazer, Tati, questões velhas. Isso mudou. Não é que nem fazer questão de outra banca. É perder tempo, é se machucar. Tem que fazer as questões mais atuais, as mais novas que o CESP tem por aí. Fica a dica para o pessoal. E falando um pouquinho dos programas de navegação na internet, professor Ricardo, qual a dica que o senhor pode dar? Veja só, quando a gente fala nos browsers, nos programas de navegação, a gente já vê o principal nicho, né? Que é o Internet Explorer, o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Já vou te dar uma dica. Você sabia que uma das grandes mudanças do Windows 10 é o navegador? E o navegador do Windows 10 denomina-se agora Microsoft Edge. Tá pintando para o CESP isso, vai por mim. Mas, dos navegadores, eles não curtem muito teclas de atalho, não é muito a cara deles, mas principalmente os detalhes de segurança. Se você pensa no Internet Explorer, tem o Smart Screen, por exemplo, é um recurso de segurança. Mas não pense que os outros programas não têm. O Mozilla Firefox tem também, e o Google Chrome tem um recurso chamado Sandbox. Sabe o que é esse Sandbox? É uma caixa de areia. Você consegue trabalhar em múltiplas abas, em múltiplas guias, quando você analisa qualquer navegador. Você sabe que você tem essa possibilidade de abas e de guias. O Google Chrome, ele tem esse Sandbox, que é um recurso de segurança esplêndido, espetacular para essas situações. Então, a minha dica para os navegadores é atenção para os detalhes de segurança. Professor, nós também recebemos várias dúvidas sobre métodos de estudo. A Fernanda Maernick, ela, por exemplo, ela quer saber qual a melhor forma de estudar após a publicação do edital. Tati, esse é o grande segredo. Veja, é Fernanda, né? Isso, Fernanda Maernick. Fernanda, o que acontece é o seguinte, o grande segredo que você acabou de tocar nesse momento é como estudar. Não é só conteúdo, é como estudar. Se você começa já e está organizando com um cronograma teu estudo, na minha opinião, o que eu faria? Dividiria a minha semana com momentos onde eu tenho aula, eu nunca tive aula de informática, eu preciso fazer o extensivo, o completo. Eu preciso entender como a matéria se estrutura, mas eu não vou ficar uma semana inteira estudando informática. Eu vou segmentar, minha cabeça tem que estar pronta para trabalhar em várias matérias simultaneamente, e em outro período, geralmente no período do dia que você gosta mais de estudar, fazer exercícios. Então você vai vendo conteúdo e exercício. Saiu o edital, que é a tua pergunta, o que eu faço? Inverte, faz o máximo de exercícios. Esteja com todo o conteúdo na cabeça. Aí você pergunta, tudo bem, Ricardo, mas sai o edital e cobram inglês? Puxa, mas eu não estudei inglês. Por isso que eu estou te dizendo, mata o conteúdo extensivo antes do edital. Porque daí depois do edital, você faz exercício do que você já estudou, de previdenciário, de informática, de português, e deixa um bloco do teu estudo para essas matérias novas, sempre regado a exercícios, inclusive a matéria nova. Se não, pense, você está perdendo a oportunidade de passar. Esse é o segredo. Faça isso, a vaga está ali. Eu acho que o professor andou assistindo as nossas edições da Prova em Forma. Dicas para estudar, cronograma de estudos, está tudo lá também na internet, está tudo no Facebook, dá para assistir. E fala um pouquinho mais, entra mais aí no cronograma de estudo. Vale a pena acompanhar, isso é muito importante. Se organizar, né, professor? Sempre. Bom, vamos lá. A Marisete pergunta se ainda dá tempo para começar a estudar, professor. Tem tudo a ver aí com essa coisa de organização, mas dá, né, professor? Eu vejo que a Marisete tem mais sorte ainda. Sabe por quê, Marisete? Porque o nome da minha mãe é Marisete. Isso já é um sinal. É um sinal que você tem chance. Querida, é claro que tem chance. Tem tempo ainda. Esse papo aí, que o edital vai sair amanhã, isso é só uma especulação. Isso é para deixar as pessoas nervosas. Dá tempo sim. Organize teu estudo. É o que a gente acabou de falar. Organize, faça um cronograma, não queira matar as questões sem fazer... Olha só, não queira matar... Você for lá, vou começar agora. Comprei o curso, vou começar a assistir as aulas. Primeiro eu vou assistir tudo, depois fazer exercícios. Você vai fazer exercício assistindo a aula. Vai levando o fluxo, percebeu?
vai dar certo, vai dar tempo, você vai conseguir chegar lá. E agora uma pergunta de um otimista, de uma pessoa que está com foco, que é o Ricardo Felipe Matos. Ele pergunta para você, que é o Ricardo, qual é a melhor maneira de estudar para passar em primeiro lugar? Ele quer estudar e quer chegar em primeiro. Eu vou dizer uma coisa, o primeiro lugar está lá. E dizem sempre para mim que o segundo lugar é o primeiro a perder, né? Mas enfim, a gente está trabalhando no universo monstruoso de candidatos e de circunstâncias. Tem chance de tirar em primeiro lugar? Claro que tem. É óbvio que tem. Eu vou falar uma coisa agora que talvez depois as pessoas queiram me bater. Tati, eu tenho medo. Estamos ao vivo, professor. O que eu falo, não tem nada importante aqui, porque é importante o que eu vou dizer. Quantas pessoas existirão ou poderão se inscrever nesse concurso? Pense, Tati, quantas? Não faço ideia, professor, mas muitas. 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 E isso acaba assustando muitas pessoas. Claro. Para você ter uma ideia, muitas não vão nem fazer a prova. Então já começa a melhorar a tua chance de tirar em primeiro lugar. Mas você já pensou que simplesmente uma prova do CESP, ela talvez não consiga chegar no detalhe mínimo? Será que eles não podem cobrar redação? Eu falo isso, as pessoas começam a se revirar. Redação, Ricardo. A melhor maneira de desempate de um concurso público é redação. Então, eu não sei, mas um palpite talvez não custa para você que tem um tempo, dá uma olhadinha em técnicas de redação do CESP. Parece besteira, né? Mas isso já vai, no mínimo, aprender a escrever, você vai. O segredo é esse, para tirar em primeiro lugar. Tentar adivinhar o que o CESP vai fazer. Então, uma das minhas dicas é, estuda redação. Porque se um dia isso acontecer, ninguém vai estar preparado. E você já vai estar anos-luz na frente. Ser esperto, olhar lá para frente, pegar as últimas provas do CESP, não só olhando os exercícios, pega o edital também. Porque você vê o edital e do jeito que ele cobrou na prova, o edital e do jeito que ele cobrou. Vai entendendo a sistemática. Exato, Tati. Você vê o detalhe que ele mudou de um edital para o outro. Quando você pegar o teu edital do INSS, você vai dizer assim, ele vai cobrar isso. Porque todo edital, o CESP tem um padrão, mas nesse ele mudou isso, ele vai cobrar isso. Se você fizer isso, você tira em primeiro lugar. A gente fala muito sobre o edital, né, professor? Falamos também bastante com a Melissa. A leitura do edital é fundamental e exige um carinho especial. É Sim. grande, é extenso, mas vale a pena sentar e ler com muito carinho. Né? As pessoas elas pegam, vou ler o edital, saiu o edital. Tudo bem, é a regra do jogo, vou sentar, vou analisar cada detalhe. Agora, você tem que comparar. Exato. Como foi o último concurso? O que eles cobraram em português, como foi o edital? Como foi o meu? Faz dos últimos concursos, vai pegar o mapa da mina. Esse é o segredo. Professor, chegou bastante coisa nova, de dúvidas. Vamos tentar abraçar o maior número de dúvidas possíveis no nosso curto espaço de tempo. Essa que veio é do Distrito Federal, o Gordon. Ele pergunta aquilo que a gente já falou há pouco, mas vale ressaltar. Quando sai o edital? E será que o total de questões vai ser de 120 ou de 150? Você já tem aí uma base? É o que a gente fala, né? Tentar adivinhar o que vai acontecer. Pegamos as últimas provas do CESP, pegamos um padrão de 120 itens, e eu já dei um toque aí de talvez a redação. Eu não quero criar fervor. O que mais eu estou vendo eu já respondo essa pergunta, mas eu preciso falar isso. O que eu mais estou vendo dos alunos é um nervosismo, é uma cobrança, e você está muito preocupado em olhar o que o outro está fazendo. Olha, se você está com um curso bom, você está confiando no teu professor, pare de ficar olhando para o lado, você já acreditou, você já confiou, vamos trabalhar pesado. Umas 120 questões, claro, vai ter que desempatar esse monte de gente. 150 acho difícil, tá? Mas pode mudar. Que dia sai o edital? É perigoso, eu digo para você. Sai daqui a 2 meses e amanhã sai o edital, aí vai ter bonequinhos lá que vão estar me furando com a agulha. O importante é o seguinte, é você pensar assim, tá, eu vou dizer então, eu vou sair de cima do muro. Eu entendo que essa prova talvez venha em janeiro, fevereiro, então eu acho que o edital sai em dezembro, novembro, final de novembro, dezembro. Nossa, Ricardo, é uma perspectiva, até pela questão da própria banca, da conversa, da evolução, de todo o contexto do país e até no tocante desse detalhe dos concursos públicos, que meio que assustou um pouco os alunos, os candidatos, mas não há o que se assustar. O concurso está aí, está andando, etapas normais. Só que há uma ansiedade generalizada. Isso, Tati, está atrapalhando por demais os alunos. Fica muito na fofoquinha, tem que ter mais... Quer tirar em primeiro lugar, tem que ter mais foco, tem que ter mais determinação e tem que confiar nas pessoas. Se você não confiar nas pessoas, não dá.
Confia nas pessoas. Isso aí. E claro, se prepara da melhor maneira Sempre, possível. Tati. Sempre. Agora é uma dúvida da Juliana Cíntia. Ela pergunta o que ela deve estudar referente a hardware. Não constava no último edital, então agora ela está abrindo aí um novo leque, né? Ampliando o nosso leque da discussão. Vamos lá. Olha só, Juliana, eu vou dizer uma coisa para você e é complicado, mas eu vou dizer mesmo assim. Você acredita, espero que acredite e confie em mim. O CESP foi o primeira banca, eu posso falar o CESP ou a CESP, tanto faz, quando me refiro à banca. O CESP foi o primeiro local a tirar hardware da sua matéria. Sabia disso? Tirou hardware, começou a tirar hardware, tirar. Outras bancas, como exemplo, Fundação Carlos Chagas, saiu no edital a palavra hardware, vai cair hardware. Então ainda cobra, Sesgran Rio também. O CESP está cobrando muito pouco. Eles preferem cobrar detalhes de segurança do que de hardware. Tudo bem, mas a pergunta é, eu devo estudar, Ricardo? Você está sem tempo? Não estuda. Pô, mas eu tô até com tempo. Puxa, dá uma lida. Entende basicamente dos periféricos, de entrada e saída. Dá uma olhada na estrutura básica do computador, processador, memória e tal. Mas eu vou dizer, eu acho praticamente impossível de cair. Eu acho. Mais uma dúvida. Gostaria que o professor comentasse sobre conceito de URL e impressão de páginas da internet e como a banca pode cobrar questões sobre esses temas. Olha, Tati, mais uma vez voltando àquele esquema de internet, de segurança e tudo mais. Veja, quando a gente fala em URL, Uniform Resource Locator, até há quem fale location, enfim, cada página tem o seu endereço único na internet. Você vai num site, o site pode ter várias páginas. E daí você manda o link para uma pessoa e é o URL ou a URL. O que ele pode cobrar? Como ele pode cobrar? O protocolo que vem antes. HTTP, HTTPS, implementado criptografia, FTP. Ele pode trabalhar as partes do URL. Apesar de te dizer que essa é uma característica muito mais evidente e forte em outras bancas. Não é tão forte para o CESP. E a parte de impressão, aí é mais evidente. Se você disser assim, Ricardo, eu estou aqui na última hora, eu leio URL ou eu leio impressão? Eu leio impressão de páginas. Se você vai configurar uma página em um navegador, é legal que você entenda que você pode dizer o que aparece no cabeçalho e no rodapé da página. E é igual um Excel, é igual uma planilha eletrônica. É segmentado em 3 partes o cabeçalho e segmentado em 3 partes o rodapé. E você ali numa caixinha drop-down, aquela que você tem, uma caixinha de escolha, você acaba definindo o que vai no cabeçalho e rodapé da página, na impressão. E lembra da tecla de atalho, claro, Ctrl P para imprimir. Professor, voltamos, você falou aí Excel, nós já falamos um pouquinho de Excel, mais uma dúvida sobre ele. O que são os campos pré-definidos no Excel 2010 e para que servem? Como eles podem ser cobrados? Excel pegando aí os isso aí, estudantes, os concurseiros. Exatamente, é isso que é o grande detalhe, Tati. O Excel, ele é o calcanhar de Aquiles, mas essa dúvida, ela vem de encontro ao que eu acabei de falar. Quando você usa, é mais importante saber de campos pré-definidos do que você ficar decorando, por exemplo, funções. Podem cair funções. Cai sempre soma, média e assim por diante, máximo. Mas desses campos, pense assim, ó. O que é... Eu vou te dar a dica para você fechar isso. O que é campo? Campo é um local, é uma área. Põe na tua cabeça assim, ó. Campo é sempre variável. E o que é pré-definido? É que você vai definir antes. Sempre que você tiver dúvida em um recurso dentro do próprio Excel, por exemplo, atingir meta. Eu quero atingir determinada meta. O nome já diz, ó, atingir meta. Lá eu tenho campos, áreas pré-definidas que eu posso ali, digamos assim, configurar antes de um preenchimento. É simples. Comece a fazer um haul desses recursos do Excel para você justamente conseguir chegar no dia e arrebentar. Tati, assim, ó, o que é mais importante do Excel? Texto para colunas, validação de dados, campos pré-definidos, atingir meta, já falei, subtotais, aqueles elementos da guia dados. Dá uma olhada neles lá. Agora, o Leonardo Freitas, professor, gostaria de saber sobre conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Uma pergunta ampla. Tati, essa é exatamente o copiar e colar do edital do CESP. O CESP tem um edital padrão. E nesse edital padrão, que é muito copiado por outras bancas também, tem esse trecho.
Esse trecho, então, ele acaba tratando justamente de tudo. É assim, ó. Esse trecho ele nos demora várias aulas para acabar abarcando tudo isso, é muita coisa. Parte de internet, que eu falei que cai bastante, aqueles softwares de navegação, os navegadores. E-mail, dá uma olhada tanto no Outlook, mas também dá uma olhada no Mozilla Thunderbird. O Mozilla Thunderbird é o software de gerenciamento de e-mails da própria Mozilla. Tem o Mozilla Firefox, que é o navegador, e tem o Thunderbird. E ele fala sempre nesses grupos de discussão, blá, 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 blá. Pensa só, Tati, um grupo de discussão basicamente é assim. Nós fazemos parte de uma turma, isso é uma das formas, tem várias maneiras. Fazemos parte de uma turma, nós temos 30 pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Mandar a lista de e-mails para cada um ter a lista de e-mails de todo mundo? Não. Vamos fazer um grupo de discussão. O próprio Google tem ferramentas assim. Então você cria um e-mail do grupo e daí você faz o quê? Manda um e-mail para o e-mail do grupo. Uma pessoa é o administrador desse grupo. E daí a ferramenta de grupos se encarrega de mandar para todo mundo uma cópia disso. Se alguém novo entrar, ao invés dos 30 colocarem na sua lista de contatos, vai lá na ferramenta de grupo e adiciona. Se alguém sair, tira de lá. Então o grupo de discussão basicamente é isso. Mas entenda, a questão é bem ampla e é um padrão do CESP. Então pode cair de tudo, é um universo enorme de detalhes aí nesse grupo dessa frase aí. Vamos agora para o Marcos Vinícius Pereira Alves, que pergunta qual uma sequência ideal para estudar todos os assuntos de informática. Voltamos lá a falar de cronograma, de organização de estudo, professor Ricardo. Tati, não resta dúvida. O cronograma, ele é fundamental. Então, como é que eu faço para estudar tudo? Bate um desespero. Você viu que eu falei agora há pouco que rola uma ansiedade. Você está vendo que eu já falei que rola uma ansiedade? Tá bom, Ricardo, para de me enrolar, por onde que eu começo? Eu começaria, se fosse você, por aquilo que mais cai. Se você está sem tempo, talvez tenha me perguntado isso porque está sem tempo, eu começo pelo que mais cai. Começaria por internet e segurança, depois eu iria para Linux, na minha opinião. Depois eu iria para o Excel, voltando à minha questão anterior, vejo o Excel 2013, vejo o Word 2013, porque eles cobram o mais novo. Então eu faria o quê? Internet de segurança, depois eu iria para Linux, depois eu trabalharia Excel e Word, ali os recursos, depois eu trabalharia a parte de Windows, as novidades do Windows 8, 8.1, Windows 10, daria uma olhada ali também. Daí eu iria para gerenciamento de arquivos ali do Windows 7, e eu vejo, assim, de bate-pronto, falando para você que seria a minha linha mestra aí, talvez, de estudo. Anotou? É bastante coisa, né, professor? É o contrário do que eu faço numa aula extensiva, Tati. É bem o contrário. Mas aqui eu estou entendendo a percepção, a ansiedade, quero começar já. Então eu faria essa mudança. De uma forma didática, eu durante as aulas começo com Windows, que o pessoal meio conhece. Vai num crescente. Vou no crescente. Aqui não, fui no decrescente. Vim arrebentando para já saber o que vai sair de ruim, para daí depois ficar o que é mais fácil. Daí amaciar um pouco. Exatamente, são técnicas diferentes. Professor, agora um estudo de caso praticamente aqui do Paulo Sérgio de Grande. Vamos lá. Ele fala o seguinte: professor Beck, tenho tido dificuldades de estudar informática. Acredito que me falte uma estratégia para pontuar melhor nessa disciplina nos concursos públicos. Fui eliminado no concurso do BRDE com 50% de acertos em informática e o mínimo era de 60%. E no concurso para a Câmara de Pinhais tive um desempenho de 70% nessa disciplina. Minha pior nota neste concurso e possivelmente o que me derrubou de uma melhor classificação. Por onde começar e o que priorizar para o concurso do INSS? Obrigada, Paulo. Aí, fala de novo a lista, professor. Vamos anotar. Vamos lá, que essa é uma lista que Paulo, pode ajudar muito. Paulo, é o seguinte, eu entendo a tua ansiedade e eu vou te dar uma dica que talvez seja dica para todo mundo. É o cronograma, o que a Tati está falando e o que a gente está conversando o tempo inteiro. O que acontece? Quando você faz o teu cronograma e segue o que eu te falei, estudando mais internet, segurança, estudando mais Linux, foca nisso. Depois, parte de Word, Excel, os comandos, fazendo o máximo dos exercícios. Mas o segredo, para você não ter mais esse problema de informática, é o que eu vou te dizer agora. Você tem que simular o dia da prova. Veja se não é assim que acontece. Fui lá e fiz uma questão. Fiz a questão na prova, eu não tenho como consultar. O que as pessoas fazem? Elas fazem a questão e vão direto no gabarito para ver a resposta. Perdeu a questão. Olhe a questão. Depois que você olhar a questão, tente por si só descobrir a resposta dela. E depois só que você olha o gabarito.
Você tem que fazer um simulado semanal, querido. Um simulado semanal. Um simulado não significa 120 itens. Pegue 3 de português, 3 de matemática, 3 de informática. Pegue o simulado e vai fazer. Ricardo, eu sou ruim só em informática. Faça simulados de informática. E meça como você é chutando no CESP. Desculpa, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar. Tati, se você não sabe chutar, tá lascado. Eu tenho uma publicação no blog do próprio Aprova que eu só ensino a chutar para o CESP. É verdade. Se você... Como chutar para o CESP, esse professor? é o tema, mas infelizmente, olha como é bobo o que eu vou te falar. Para você talvez dar uma boa. Faz exercícios, trabalha lá. Geralmente eu tenho 10 itens de informática, metade é certo e metade é errado. Proporcionalmente, às vezes dá 6 certos, 4 errados, mas já sabe no chute. E tem aquelas situações assim, ó. Isso muitas pessoas falam. Se no item aparece, pode, uma das formas, considerando que o software esteja tudo perfeitinho, ou o cara se defendendo, a questão está certa. Se aparece nunca, jamais, a única forma, só assim, a questão tende a estar errada. Só que você não pode fazer isso no dia da prova. Você tem que fazer isso no teu simulado. Você está fazendo poucas questões. Você tem que simular e imaginar. Se eu fosse chutar, você tem que pensar. Ou se eu deixasse em branco, eu não pontuo, também não perco. Mas e se eu marcasse? Comece a se conhecer. O que está faltando para você, eu acho, é um pouco de autoconhecimento. Pelo que eu entendi do que você escreveu, você conhece a matéria. Só falta trabalhar um pouquinho você e você vai chegar lá. Ótimo. Professor, agora uma charada aí para você, um teste ao vivo aqui no nossa prova de hoje. É o Éder Rodrigo, que ele diz assim: professor Ricardo, resolve essa para nós ao vivo. É da CESP do último dia 29 de setembro. O Windows 7 foi lançado em 4 versões, cada uma direcionada a um público específico. A versão Starter possibilita a encriptação de dados mediante o uso do recurso conhecido como BitLocker. Por que o gabarito é errado? Esse é o pepino da vida, né? Ricardo, esse é grego. Éder, obrigado, tá? Eu gosto muito de você, você mora no fundo do meu coração. Mas eu vou responder mesmo assim para você, sabia? Existe o que eu acabei de falar e teu item vem, Ricardo, não enrola, responde. Tá errado. Eu já vou te explicar porque realmente está errado. O que acontece é o seguinte, eles gostam dos detalhes. Eu acabei de falar, falei do Microsoft Edge, do Windows 10, a Cortana, que é um assistente de voz do Windows 10, fica atento nisso. Isso é um exemplo clássico. Você tem realmente várias versões aí do Windows 7, mais vovozinho, Starter Edition, Home Premium, Home Basic, versões para a América Latina, você tem Professional, Ultimate, que você pode trocar entre idiomas. Agora, existe um detalhe aqui, o Starter é aquela versão daquele carro que você compra que não vem nem com o tapete no chão. É o Starter, é o início. Por exemplo, recursos do Aero, Snap, Shake, Pick, aqueles recursos de animação não tem no Starter. BitLocker, que é uma ferramenta de criptografia do próprio Windows, que é o tchan, é o airbag do carro, é o câmbio automático, não pode vir na versão Starter. Não tem na Starter. Esse é o motivo do erro, Tati. Infelizmente, saber dos notícias, Card Space é palavras em inglês. O CESP ele é do contra, porque ele fala slide do Excel escrito slide. Ele fala site como sítio e não tem nem porcos e galinhas. Mas desses recursos aí, que nem você vê BitLocker, Smart Screen, você vê Card Space, fica de olho nesses nomes, porque eles cobram. Infelizmente. Infelizmente. Mais uma, professora. A memória RAM e a ROM são memórias principais e essenciais? Pergunta da Miriam Viana. Miriam, hardware não vai cair. Calma, não fica nervosa. É uma questão de hardware. O que acontece desses dois tipos de memória? A memória RAM, ela é a pergunta mais cobrada em hardware. Então, eu vou responder a tua pergunta, mas vai comigo. Essa questão é difícil cair no CESP. Ainda mais no universo enorme de alunos. Mas eu vou te falar, a memória RAM é a memória principal e ela é volátil, perde os dados quando desligada e deriva de Random Access Memory, que é uma memória de acesso aleatório. Acessa vários pontos da memória na mesma velocidade. Cuidado! Agora sim o pulo do gato, que nem diz o nosso querido Walter Otaviano, né? O pulo do gato para você. Se eu falasse Flash RAM, não é a memória RAM, é o pendrive. Porque o pendrive é um dispositivo de memória flash, mas ele é Random Access Memory, ele tem acesso aleatório à memória. Se eu falar só memória RAM, é a memória principal do computador e é volátil. E a memória ROM? Pense, se você pensa no CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory, esse ROM é de Read Only Memory, é de somente leitura. Se você compra um CD do Vando,
com todo respeito ao Vando, eu gosto do Vando, eu tô falando sério. Você pega um CD do Vando, você consegue apagar as músicas do CD do Vando e gravar umas do Fagner? Não dá, porque ele é read-only memory, é de somente leitura. Então a memória ROM é esse conceito. É uma memória só para você ler. É uma memória auxiliar. Auxiliar é muito complicado falar. É uma memória que trabalha com alguns detalhes prontos para o usuário, como fazer pipoca no micro-ondas. Você aperta um botão, faz pipoca. Dentro do micro-ondas tem um chip. É um chip de memória ROM que tem essas informações. Ninguém vai salvar um arquivo do Word lá dentro. Já a RAM, uma memória mais de execução, é diferente. Professor Ricardo, com a confirmação do CESP, queria saber dicas sobre o Office 2013, quais as novas funções do Excel e quais as novidades do Word. Essa é uma pergunta do Roberto Pinheiro de Souza, que acabou de enviar para a gente, fresquinha, fresquinha. Vamos lá, Roberto, agora pai do meu pai, né? Então vamos caprichar na resposta. Querido, veja só, realmente, primeira coisa é começar pelo Word 2013. O Word 2013 é a primeira coisa que ele traz que você tem que saber. Ele edita PDF. Veja, cuidado. Olha a malandragem do CESP. Ele abre o PDF e não é que ele abre e edita o PDF. Ele abre e converte o PDF no formato do Word. Viu a diferença? E ele pode salvar também. Isso é a primeira coisa top. Segunda coisa top, ele salva direto em nuvem, no OneDrive. Terceira coisa para você, ele tem a guia chamada Design. Não existia a guia Design antes no Word 2010. Nós tínhamos lá o layout da página, e daí eles tiraram temas e planos de fundo e colocaram na guia Design. Diferença grande que nós temos que saber. Tem outras diferenças, eu estou te falando as principais. Do Excel 2013, preenchimento relâmpago. Você começa a preencher alguns detalhes digitando, sem igual, e manda preencher relâmpago. Ele imita o que você preencheu. Análise rápida. Você seleciona dados, no lado direito da seleção tem análise rápida, que você já pode fazer uma formatação, um gráfico. Os gráficos mudaram. Os gráficos agora, eles têm um novo formato de inserção de dados. Power View. Power View, nós temos lá tabela dinâmica e gráfico dinâmico, que é alguma coisa lá que já vem há bastante tempo. Power View é como se fosse um relatório dinâmico. Faz uma nova planilha e coloca ali o relatório para você. Ufa, tem muitas outras coisas, mas essas, sem dúvida, são as novidades, estas, sem dúvida, são as principais. Quem chega agora com dúvida é a Andréa Montenegro Fogliani. Backup diferencial e normal, qual a principal diferença? É isso aí, o backup, o famigerado backup. A primeira coisa que eu quero falar para você de backup é o seguinte, uma explicação mais longa, eu vou sintetizar. Me permitam, por favor, sintetizar. Tem bastantes questões e a gente está resolvendo aí. O backup hoje ele pode ser feito em nuvem, lembra disso, foi só uma dica. Mas claro, quando você usa uma ferramenta de backup, você pode definir o tipo de backup. Incremental, diferencial, normal ou global, diário, que é por data, ou simplesmente o backup de cópia. O backup normal ou global é aquele que copia tudo o que você quer, é o teu primeiro backup. Você vai copiar tudo, pumba. E ele desmarca o atributo de arquivamento. O que é isso? Atributo de arquivamento é um sinalzinho, fechou? É um sinal, beleza. Ele copia todo mundo e deixa o sinalzinho, tipo, tô atualizado, tô atualizado, tô atualizado. Aí o que acontece? Backup foi feito, você mexeu em um arquivo, mexeu em outro e criou um arquivo novo. Você concorda que esses 3 arquivos eles estão desatualizados do último backup? Agora, você tem que fazer um novo backup. Você acha que precisa fazer de tudo de novo ou só desses 3? Só dos 3. Aí você faz um backup incremental. O backup incremental faz só de quem foi criado ou alterado. Porque são novos. Depois que ele faz o backup, ele desmarca esse sinalzinho dizendo, agora você está atualizado. Viu a diferença? Eu não vou entrar no diferencial, porque o diferencial ele faz o backup e não desmarca o sinalzinho. Na outra vez ele faz de novo, na outra vez ele faz eternamente fazendo backup. Mas isso é o diferencial. O que mais cai é o incremental. Faz backup e depois desmarca, ó, você está atualizado. É isso. Agora eu vou ler o e-mail que a Simone Abadia mandou pra gente. Ela escreveu assim: boa noite. Sou a Simone de Minas Gerais. Gostaria de saber como fazer exercícios concomitante com estudos. Por exemplo, é difícil achar exercícios em relação à matéria estudada naquele momento. Às vezes o estudo do dia foi pouco para resolver questões sobre aquele assunto. Nós falamos da importância, né, professor? Surgiu essa dúvida na cabeça da Simone. Como fazer para estar aí concomitante ambas as coisas? Simone, essa é o grande problema. A escassez de questões. E aí, realmente,
nós nos inclinamos a ir para onde? Para aquelas questões mais velhas, de 2010, de 2011, que infelizmente confunde e acaba sendo um erro às vezes. Infelizmente. Até 2011 ainda dá para engolir e tal. Agora as mais velhas não tem o que fazer. Tá, Ricardo, e como é que eu faço? Então a gente vai fazer assim, ó. A partir de hoje, Simone, você divide o teu estudo em 3 partes. Você vai ter conteúdo, você vai ter questões da banca e você vai ter questões de conteúdo. Questões de conteúdo. Como assim? Tem bancas que cobram basicamente de forma semelhante ao CESP. Só que isso, claro, um professor tem que te dizer. Eu sempre dou meu e-mail de contato e eu acabo ajudando os alunos nesse sentido. Um exemplo, Fundação Getúlio Vargas, ela tem questões, ou Copswell, elas têm questões de Linux que são pontes, sabe para onde? Para o CESP. Aí eu faria isso. Pô, Ricardo, mas eu não sei isso. Eu sempre digo, adote um professor. Ache um professor que você confie, entre em contato com ele através do Facebook ou através de outros canais de comunicação e peça essa dica. Diga, poxa, professor, se você perguntasse para mim hoje, Simone, Ricardo, fiz questões de Linux e eu já fiz todas que caíram no CESP. O que eu faço? Copswell. Pega as questões da Copswell e veja como ele cobrou. E te daria uma relação de bancas. Eu jamais te diria para fazer questões de Excel da Sesgran Hill. Por quê? Porque não tem nada a ver com o CESP. Então eu faria isso. Pegaria questões mais novas. Lembre-se, o CESP é um gerador de novas tendências. Então, as outras bancas imitam. Tem várias bancas de Brasília que seguem muito a esteira do CESP. Essa malandragem eu sei, só um professor pode ter. Então entre em contato no Face, conversa comigo, procure os outros professores, indague, participe. A gente está aqui para ajudar, Tati. A gente não está aqui simplesmente para... A gente encontra vários tipos de alunos. E às vezes as pessoas não entendem quem é o professor. Existe uma ânsia no professor de concurso, pelo menos digo por mim, senão eu estaria já há quase 15 anos, faço 15 anos agora esse mês, dando aula para concurso público, se não tivesse essa vontade desenfreada de dar todas as soluções para o aluno. Por mim, eu dava a questão da prova. Então, entre em contato, Simone, troca uma ideia. Se tiver dúvida, estamos aí, tá? Diga assim, Ricardo, e desse assunto? Estou com dificuldade nisso. Identifique o que você precisa, tá bom? Legal, o professor colocou-se à disposição e a gente também se coloca, veio até um e-mail agora dizendo assim, gostaria de saber se o vídeo será disponibilizado nos próximos dias. Foi a Tassiana Santos de São Paulo. E a resposta para você, Tassiana, é a seguinte, no máximo em uma semana o vídeo estará disponível aqui no nosso site, fique tranquila, você vai poder rever com bastante calma, tirando ponto a ponto do que foi discutido aqui, inclusive da professora Melissa, como a gente disse no começo, tudo fica disponibilizado para você estudar com carinho, com calma. Depois, eu sei que o nosso bate-papo aqui é muita dúvida, rápido, muita coisa. Às vezes é bacana reler, reouvir com muita atenção. Mas vamos dar tempo para mais algumas dúvidas ainda. Vamos agora lá, é da Ediane. Existe alguma regra geral para diferenciar os atalhos de teclado que usam o Ctrl daqueles que usam o Shift e ainda o Alt? Ou alguma dica, alguma espécie de regra geral para conseguir responder ou eliminar alguma alternativa nas questões a respeito de atalhos? Vamos nós para os atalhos, Tati, os tão famigerados atalhos. Basicamente, eu não vou dizer simples, mas pense assim, ó, Alt é lá para o alto. Alt é para alternar as coisas. Alt é para o alto, é para alternar, é o que é menos usado. Ponto. Legal. Segundo, Shift. Shift em inglês é trocar. Shift, trocar. Teclas de atalho fortes que usam o Shift. A minha dica é, decora elas. Porque o resto vai ser Ctrl. O resto é Ctrl. Decora as teclas com Shift. Vou te dar um exemplo. Shift Del exclui o arquivo sem mandar para a lixeira. Não é Ctrl Del, é Shift Del. Cuidado com essa. Ctrl Shift Del exclui histórico no Internet Explorer. Shift mais F3 alterna entre maiúsculas e minúsculas no Word. Shift mais F7, dicionário de sinônimos. Troca. Shift de sinônimos. Shift mais F3 no Excel, insere função. Essas são questões da cara do CESP. Às vezes eles colocam funções bem chatas, teclas de atalho bem chatas, e são essas. O resto, geralmente, é o Ctrl. O Ctrl ele tem a função de controle, de potencializar as coisas. Para você não ir lá no arquivo salvar, você faz Ctrl B. Para você não ter que ir lá fazer negrito, Ctrl N, é de controle, não é de troca. E o Alt é o menos usado. Tentei resumir, Tati, mas é complicado, né? Ajudou. Muita coisa. Essas dicas
ficam na cabeça, né, professora? Ajudam a encurtar o caminho. Falando nisso, professora, até a Ediane falou aqui pra gente, essa iniciativa, parabenizou a gente por essa iniciativa do Tira Dúvidas. É muito legal justamente muito por legal, isso. muito Aproxima, legal. tira dúvidas em tempo real e essas tiradas, essas analogias que o professor faz ajudam muito, ficam na cabeça. Que bom, eu tô Obrigada. muito feliz, muito E a gente tem nosso abraço aqui para a Ediane. Ficamos muito felizes de saber que estamos ajudando. Trazendo mudanças sutis em relação ao seu antecessor, o Windows 8.1 veio em resposta às reclamações das pessoas por causa das alterações visuais? É uma pergunta da Gisele dos Santos. Olha, Gisele, falando em... O que acontece assim, ó, Linux é grátis, então ninguém olha, de graça tá beleza. Então, cachorro-quente é de graça, vamos comer, vai dar dor de barriga, paciência, é de graça. Já o Windows não, uma ferramenta comercial, é cara e existe um apelo pesado. Você vê o Windows, vou fazer um histórico para você. Você vê o Windows XP, um Windows mais estável, aí lança o Windows Vista. Foi um caos, porque o Linux vinha muito bonito e o Vista não foi legal. Lançaram o 7 para ficar estável e bonito, tanto que tem o recurso do Aero, que foi lançado e tal. Aí o que acontece no Windows 8? Eles pensaram assim, hoje em dia é tudo touch. A gente precisa de uma coisa touch. Hoje tem iPads, tem tablets, não vou falar marca, enfim, mas tablets, os all-in-one, aqueles computadores que só são a tela, que você tem tela de toque, touchscreen. Vamos fazer então o Windows que tem a tela de toque. Vamos fazer o 8. Aí depois virou o 8.1 porque houve alguns detalhes no 8, sem dúvida. Mas eles não podem, na prova, menosprezar uma ferramenta comercial. O concurso é um instrumento público. Ele não pode entrar e dizer assim, o Windows é uma porcaria, por isso que mudou para o 8.1. Eles não vão fazer isso. Se eles fizerem, a questão está errada. Eles não podem menosprezar um software em público. Então, realmente, o 8.1 veio com uma situação de estabilidade, continua com aqueles recursos touch, e o Windows 10 ele evolui nesse ponto. Ele dá uma mudança, principalmente no tocante ao navegador e outros recursos, velocidade, estabilidade, trabalho com o hardware, né, Tati? Tem todo esse detalhe. Afinal, o sistema operacional é o que faz a ponte entre nós e a parte mecânica do computador. Né? Professor, antes da gente encerrar, você gostaria de dar, infelizmente o nosso tempo é curto, mas já ajuda a aproximar e ainda dá tempo depois para tirar algumas outras dúvidas, ainda mais que o senhor se colocou à disposição aí para quem tiver dúvidas. Mas tem algum recadinho, alguma dica que o senhor podia dar para quem vai tentar ingressar nessa carreira de técnico do Seguro Social? Uma dica final aí para incorporar tudo que foi dito hoje? Vamos lá, Tati. Eu gostaria, antes de dar a minha dica, dizer que essa iniciativa dessa aula ao vivo, ela é uma coisa única, porque ela dá a oportunidade do professor sair da câmera, que existe todo um padrão que é necessário para que atenda a todo mundo no momento do estudo, no momento de concentração, e para trazer esses detalhes. E o principal é a interação, é o aluno vir trazer a sua realidade, porque às vezes é a dúvida do outro. E esse é o concurso do momento hoje. É verdade. Horas é de outro concurso, do Banco do Brasil, sei lá, da Polícia Federal, mas esse é o do momento. Então, eu acho que essa iniciativa foi perfeita. Eu acho que tinha que ter mais vezes ainda, com mais professores. E vai ter, já fica a dica para o pessoal. Queria ter o número 2 do Ricardo, com novas dicas. Acho que o pessoal já começa a entender. Mas, falando, claro, do próprio concurso e desse cargo do INSS para técnico, eu vou dizer assim, eu falava com uma aluna no meu curso presencial e eu brinquei com eles assim, falei, gente, vocês querem passar no INSS? Mas é um trabalho árduo. Você vai trabalhar normalmente com pessoas, você vai trabalhar com realidades diferentes, você vai, às vezes, mudar a vida de uma pessoa. Então não é simplesmente por aquele salário, por aquele vencimento que você tem no final do mês, mas sim por um ideal. Já que você está se esforçando tanto, e eu não vou te falar para estudar, porque isso é chover no molhado. Se você está me assistindo, você está estudando. Se você está aqui, está conosco com vontade de fazer isso, e vai fazer com vontade, não vai fazer pela metade. Então eu peço para você assim, ó, você vai passar. Eu estou te dizendo, você não acredita em você? Eu acredito em você, eu sei que você pode fazer isso. Concurso público é uma coisa individual. Você vai fazer isso por você, porque você pode. Para depois que você assumir o cargo, ter o mesmo empenho no atendimento dessas pessoas que tanto precisam da gente. Então é muito além do dinheiro, é uma questão de pessoa mesmo. Então pense nisso, se você se dedicar do jeito certo, você vai merecer ter essa vaga e você vai entrar no INSS. Eu, como é a minha última fala, queria te desejar toda a sorte do mundo, dizer que eu vibro positivamente ao teu favor, sempre que precisar, conta comigo.
Tem os meus contatos, tem o Facebook, entre em contato, estou sempre disposto a te atender. Ninguém aqui está de melindre, eu só quero que você passe. E eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Uma boa sorte para você, fica com Deus, faça uma boa prova e foco, que você vai chegar lá. Professor Ricardo, muito obrigada pela sua participação. Professor Ricardo Beck falando um pouquinho hoje nesse Tira Dúvidas do INSS. Agradeço também a vocês, concurseiros, que enviaram dúvidas, sugestões e que participaram enviando recados através das nossas redes sociais. E eu gostaria de mandar um alô especial para a Letícia Oliveira da Silva Mendes, o Sidney Laerte Alves Brasil, o Marcílio Paulo das Neves e a Gisele Camargo dos Santos. Lembrando que no próximo dia 20 de outubro estaremos aqui novamente para tirar as suas dúvidas de direito constitucional e também de direito administrativo. E se você quer se aprofundar mais em todas as disciplinas e garantir um excelente resultado no concurso do INSS, antecipe a sua preparação. Acesse o site do Aprova Concursos e saiba mais. O Tira Dúvidas do INSS fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.